Oi, boa tarde. Estamos aqui com nossa equipe de 3HU Brasil e temos um tópico bem interessante para vocês hoje. Para quem que gosta de filosofia yogic, fica ligado. Nós vamos explicar algumas comparações entre vários ramos de yoga e budismo. E Patanjali, vamos lá. Satnam, boa tarde, pessoal. Então, nosso objetivo dessa conversa de hoje é fazer essa comparação entre o caminho óctuplo do budismo e os 8 ramos de Patanjali, né? Então, a gente percebeu que existiam algumas semelhanças e algumas diferenças entre essas duas proposições. E, primeiramente, eu vou trazer qual é o embasamento histórico, né, desse encontro. Então, como existiam a gente percebeu que esse cenário era comum, então a gente tentou entender por que, historicamente, e aonde que se encontrou, né? Onde que o budismo e o Patanjali se encontram. Então, primeiro, é importante a gente considerar que o Siddhartha, né, que foi o Buda, ele vinha de uma família tradicional indiana, e dentro dessa família, que era uma família de Sakya, que era tipo uma casta, assim, né? Uma casta de governantes e guerreiros, existia todo um estudo dos Vedas, né? Então, esse estudo já era feito como parte da tradição, né? Da tradição dos indianos educados, nesse contexto, que foi 600 anos antes de Cristo, né? Então, nesse contexto histórico, os indianos tinham acesso a esse estudo dos Vedas e o hinduísmo era a religião principal, né? Então, já tinha meio que esse berço comum com o cenário da onde vai surgir os 8 ramos de Patanjali. Depois, o que acontece? Quando Buda decide estudar a fundo os Vedas, ele vai pelo caminho de ruptura mesmo com essa expectativa da família dele, que era que ele fosse rei. Então, ele vai fazer essa ruptura e vai estudar a vida espiritual, vai se aprofundar na sua vida espiritual, e ele entra em práticas ascéticas, né, que eram as práticas que eram consideradas para iluminação e que incluíam vários tipos de mortificação, né, ou seja, de práticas em que você tinha que se abster de vários prazeres, enfim, de tudo que era mundano, né, inclusive a se alimentar, ele quase chega a morrer de fome em um contexto. Então, nesse contexto que ele percebe o caminho do meio. Quando ele tem essa percepção do caminho do meio, é justamente uma tentativa de perceber que a iluminação ela não vem por práticas que se causariam dano para os praticantes, né? Então, ele tem esse processo de revelação das verdades, que são as 4 nobres verdades, né? E dentro dessas 4 nobres verdades, são todas voltadas para entender o não sofrimento. Como que a gente pode ter uma vida coerente com esse objetivo maior, que seria o não sofrimento. Então, as 4 nobres verdades, elas são todas com essa finalidade comum. E o caminho óctuplo do budismo vai ser justamente é, os passos para chegar nesse não sofrimento. É um destrinchamento desses passos, né? E isso aconteceu, como eu falei, né? Já tinha esse berço comum dos Vedas, que o Buda ele estudava tudo isso, né? O Siddhartha já tinha esse estudo prévio dos Vedas. E na medida em que o budismo foi se tornando proeminente na Índia, né? Então ele foi ganhando mais adeptos e tal. Houve um imperador, o Asoka, né? Que era um imperador Maurya, e ele tinha muito poder ali naquela região da Índia, e ele tornou o budismo algo
meio que a religião oficial, né, dos territórios dominados por ele. Então a gente tinha um cenário em que o hinduísmo era muito forte, veio esse budismo que começou a ser a religião oficial, então houve esse hibridismo, né, houve esse encontro entre o hinduísmo e o budismo. Então o hinduísmo teve que se reinventar, né, e aí começou a aceitar várias bases comuns do budismo, né, como a ideia de karma, a ideia de, de renascimentos, enfim, várias ideias que o hinduísmo mais arcaico não tinha. E aí começou a acontecer esse hibridismo entre as duas religiões, entre o budismo e o hinduísmo, né? O budismo já era híbrido, porque ele já era do berço do hinduísmo, mas houve também meio que essa comunicação entre as duas. E aí os 8 ramos de Patanjali vai surgir depois. São 200, o período histórico é entre 200 e 400 anos antes de Cristo, né? Então, a gente não tem uma precisão sobre quem foi Patanjali, porque, inclusive, é muito mais possível que tenham sido vários estudiosos que tenham realmente decodificado, né, esses sutras. E então, mas o período histórico é posterior às 4 nobres verdades, né, e ao caminho óctuplo do budismo, porque começou a acontecer esse hibridismo. O budismo começou a trazer alguns elementos para o hinduísmo. E aí os 8 ramos de Patanjali já surgem nesse contexto, em que já existia o budismo e já existia um hibridismo entre essas duas religiões. Então a gente percebe que essa, digamos assim, pode trazer alguma luz para a gente sobre esse encontro e essa semelhança que tem dos dois, apesar de ter algumas diferenças que o Baurage vai elucidar. Vou passar para você, Baurage. É você agora, né? Então, a Carla fala primeiro Tá. e, em seguida, eu vou colocar quais são os 8 passos de cada um dos caminhos. Mas, primeiro, a Carla ela vai pontuar quais são as semelhanças e as diferenças. Objetivos. Então, a gente está falando dos Sutras de Patanjali, né? E do Caminho Óctuplo de Buda. E ambos têm como objetivo trazer a mente para uma realidade que não é essa que a gente pensa ser real. De que nós somos maior do que essa mente e que essa mente tem o sofrimento em si, pela ignorância do próprio estudo, da falta do autoconhecimento. Então Patanjali, nos Yoga Sutras, ele já abre com o primeiro sutra, que assim, chama Hatha, que agora que você está pronto, agora que você chegou até aqui, Hatha significa agora. Agora que você chegou até aqui, você vai aprender, vou te ensinar os caminhos para você chegar até o autoconhecimento e saber o que realmente é a verdade. E aí ele também fala da gente sair da ignorância, né? Porque a gente vive num mundo dual, de impermanente e de sofrimento, pelos apegos, pelos desejos de coisas passageiras, colocando a nossa felicidade em coisas que vão acabar. Relacionamentos, trabalho, saúde. Nada disso é importante comparado com o eu, que somos nós. Então Patanjali ele vai falar dos caminhos que para se chegar até esse autoconhecimento. E o budismo faz a mesma coisa. Ele dá os caminhos, os 8 caminhos, com base nas 4 verdades, para que nós cheguemos até esse eu, livre de impermanência, livre da ignorância, livre do sofrimento. Então, eles têm esse desejo para nós, né? Patanjali fez isso para que os alunos dele pudessem viver melhor, e Buda também desejou que nós tivéssemos um caminho melhor na nossa vida, não nos apegássemos tanto às coisas que o mundo nos traz, mas que nós realmente viéssemos aqui para sabermos quem somos
E aí a gente precisa de Prakriti para conhecer o ser superior. E é isso o objetivo de cada um. Satnam. Baurade. Satnam. Então, ambos, tanto o Buda quanto o Patanjali, eles propõem caminhos espirituais. Caminhos quer dizer que existe um percurso a ser tomado com uma série de práticas que a gente tem que adotar no nosso dia a dia. Então, os dois caminhos, eles propõem práticas que a gente repita ao longo do tempo para que chegue num estado de despertar, né? Se desapegando das coisas transitórias e vivendo, para Buda, uma vida sem sofrimento e para Patanjali, uma vida mais iluminada. Então, os 8 caminhos em direção à nobreza, todos eles são simultâneos. A gente vai colocar como o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, mas, na verdade, a prática é uma observação constante de todos eles. Então, a gente vai partir do primeiro caminho, que é a compreensão correta. Então, o Buda, ele parte de uma verdade, de que toda causa, ela produz um efeito. Então, a gente tem que avaliar o nosso comportamento para não gerar causas que provoquem efeitos dolorosos. A partir daí, ele começa o caminho dele em direção a não ter nenhum sofrimento. O segundo caminho, ele propõe o pensamento correto. E é uma consciência de que pensamentos maldosos, pensamentos nocivos, geram também efeitos negativos. Assim como pensamentos bondosos, pensamentos positivos, geram efeitos positivos. Então ele propõe que a gente observe os nossos pensamentos, não nutra pensamentos que gerem efeitos negativos, como desejos egoísticos, malignos, pensar mal dos outros, ter ganância, irritação, apego excessivo. Ele propõe que a gente substitua esses pensamentos por pensamentos positivos, definindo propósitos nobres na nossa vida. O terceiro passo é em relação à fala. Também é uma consciência de que a fala ela pode elevar ou pode arruinar uma pessoa. Então, a gente tem que também ter essa observação em relação à nossa fala. Falar sempre a verdade, não mentir, não falar em vão, não ser abusivo, não falar palavras ambíguas que gerem dúvida e ter sempre uma fala construtiva, né? E vocês podem vendo que já é um caminho que vai densificando. Ele parte de um ponto, de uma verdade, aí ele passa para o pensamento, em seguida a fala. E o próximo passo é a ação. Então, também é uma consciência de que as nossas ações podem gerar efeitos positivos e negativos. E ele propõe a prática de bons hábitos, como exercícios físicos, alimentação, o sono e o repouso adequados. Então, com esse tipo de prática, a gente abster de gerar sofrimento e também não machucar ninguém. E aqui é o mais forte caminho do meio, então não praticar nada em excesso. Em seguida, a gente passa da ação, né, para o meio de vida, que são as ações que a gente toma cotidianamente, então, como a forma de ganhar a nossa vida. Então, ele também propõe que a gente tenha consciência de que a forma que nós escolhemos para ganhar a vida produz uma série de consequências, porque a gente repete isso diariamente. Então, ele propõe como prática que a gente tenha um esforço correto, ou seja, trabalhe, ganhe a nossa vida a partir do nosso esforço próprio, não vivendo de rendas, heranças, nem nada disso. E que o nosso trabalho não viole nenhum princípio do budismo, ou seja, não cause sofrimento para nenhum outro ser. Então, na época, ele propôs, por exemplo, não caçar, não viver da pesca, nada que produza sofrimento dos animais e também sofrimento de pessoas. Então, não trabalhar com jogos, com bebidas, enfim, porque isso gera consequências negativas. Então,
escolher o meio da sua vida e se esforçar, ganhar ela com o esforço do seu trabalho, tá? Então, aí você já entra no próximo passo, que é o esforço correto, ou seja, você incorporar na sua vida de que você está sempre trabalhando, de que todo dia você tem que trabalhar o seu espírito, se observar, trabalhar o seu corpo e persistir nesse caminho, né? Não evitar de ser preguiçoso, desatento, porque isso te impede de progredir nesse caminho em direção à iluminação. E aí depois ele propõe como 7º passo a atenção correta, ou seja, que a gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos e não se apegar a nenhuma situação, não tomar nenhuma decisão de forma impensada, praticar realmente a neutralidade. Então, encontrar a pureza dentro de si e evitar fazer julgamentos precipitados, né? E o último passo já seria o samadhi, que realmente seria o estado meditativo mais puro, né? Você cultivar a meditação e encontrar o que eles chamam de Buda dentro de você, ou seja, aquele estado de completa neutralidade, né? Onde você não age sob influências de emoções, ímpetos, né? Age sempre a partir da sua neutralidade. Então, assim, praticando esses 8 passos, ele propõe que a gente se livre completamente do sofrimento. Então, agora vamos passar para os 8 passos de Patanjali. O Patanjali também, na codificação de umas práticas que eram verbais, ele propõe sutras, então ele realmente transcreve aquele ensinamento que era milenar já naquela época, entre as pessoas com cultura, né, essa casta de pessoas com estudos, ele propõe alguns sutras. Então, e dentro desses sutras, ele coloca 8 práticas, 8 passos, também que levam em direção à iluminação. Então, primeiro são os yamas, e ele propõe 5 não fazeres, então restrições de ordem moral que estão ligadas aos órgãos de ação. Então, os braços, as pernas, a boca, os órgãos sexuais e os órgãos excretores. O primeiro yama é a ahimsa, que é a não violência. Então, avaliar todas as suas condutas e pensar, será que essa conduta vai causar mal a alguém? Vai causar sofrimento? E se você concluir que sim, então se abster, né, de uma conduta que possa gerar dor para alguém. A próxima é satya, que é a não violento, que é não mentir. Então, sempre estar alinhado à verdade, não ser ambíguo, não ser obtuso. Está bem próximo também do uso correto da palavra. O próximo restrição é não roubar. Não roubar, não cobiçar o que é dos outros, fazer bom uso dos recursos em geral, né? E para isso sentir contentamento com o que você tem e não se queixar pelo que você não tem. Ele propõe também o próximo yama, que também é uma restrição ao não fazer, é não desvirtuar a sexualidade, ou seja, é chamado brahmacharya, utilizar a sexualidade, todos os órgãos do sentido de forma sagrada, né? Sem apego. Então, uma das práticas propostas é o celibato ou a fidelidade, né, para as pessoas casadas. E o último yama é a parigraha, que é a não ganância. Então, ter moderação nos seus desejos, não desejar mais do que o necessário. E para isso, para você não cair nesses apegos, praticar a generosidade, o desapego, ter uma vida com apenas o que é necessário realmente. Então, esses são 5 não fazeres, né, condutas morais que a gente tem que se abster, e em seguida ele propõe 5 yamas, ou seja, 5 disciplinas que ajudam também, são fundamentais nesse caminho em direção à iluminação. Primeiro é saucha, que é a pureza, então está sempre com
purificando o seu corpo, purificando o seu pensamento, utilizando roupas limpas, vivendo num ambiente limpo. Isso tudo permite que a gente tenha pensamentos mais elevados. O próximo é Santosha, que é o contentamento. Então, sentir uma permanente alegria interna, uma neutralidade, independentemente do que está acontecendo do lado de fora. Então, realmente, focar naquilo que você tem, nos seus recursos, aquilo que faz bem para você, e não se queixar pelo eventual falta. O próximo, disciplina, também tem uma relação bem forte com o esforço do budismo, que é tapas, que é a força de vontade, a disciplina realmente, é você vencer o seu estado de preguiça e realmente praticar exercícios físicos, exercícios mentais. Em seguida, ele coloca o Svadhyaya, que é entrar em si mesmo, ou seja, praticar também, além dessas práticas físicas e mentais, a leitura de textos, né? Estudar realmente, praticar o japa, então exercícios, realmente estar sempre em contato com o autoconhecimento. E por último, é a devoção e a fé. Então outra disciplina é essa, chama Svara Pranidhana, ou seja, você confiar que as suas ações elas vão estar sempre guiadas por uma vontade superior. Então, ter autoconfiança, praticar o trabalho descompromissado, o seva, também é uma proposta em direção à iluminação. E os outros passos, basicamente ligados ao yoga, então, são os asanas, que são práticas de exercícios físicos, posturas onde a gente permaneça presente, concentrado, tenha a pacificação das ondas de pensamento. O pranayama, que é o controle da energia do nosso corpo, normalmente relacionado com um exercício de respiração consciente, que traz presença, vitalidade. Pratyahara, que é a atenção, então uma atenção constante aos seus sentidos, ao seu pensamento, abstraindo o que não é necessário, o que te desvia do caminho. Dharana, que é a concentração em um ponto, né? Ou seja, colocar o seu corpo e a sua alma, focar toda a sua energia naquilo que você está fazendo. Então, tem uma série de práticas que te colocam essa presença. Esse passo, ele antecede a meditação. Então, em Dharana, a gente coloca a nossa concentração. O próximo passo já é Dhyana, a meditação. Então, permanecer realmente nesse estado meditativo, pacificando, diminuindo as ondas de pensamento, que possibilita uma neutralidade maior e uma clareza para a gente adotar as decisões necessárias. E o último passo, então, também que coincide com o caminho óctuplo, é Samadhi. Então, que realmente é o genuíno estado meditativo, né? Onde a gente percebe que a gente é parte de um todo, sente realmente essa presença, essa unicidade, e a gente se torna realmente o próprio objeto, a própria vida, tudo que tem à nossa volta. A gente percebe que dentro de nós, com as nossas atitudes, a gente é capaz de mudar qualquer tipo de realidade. Então, esses são os 8 passos que Patanjali propõe. E aí, a Devihari vai falar qual que é a relação entre eles, quais são as conclusões que a gente teve nesse estudo. Satnam. Para começar, o número 8. Então, são 8 passos como 8 vamos e no 8 caminho. E o número 8, ele está relacionado com o infinito, está relacionado com o movimento, esse movimento de sempre retornar ao infinito. E ele também é representado em várias culturas, o número 8. Então, tanto por Patanjali como por Buda, na cultura americana, um círculo de cura dos nativos americanos. No I Ching também tem a representação do 8. Então, talvez esse formato ele seja uma pista
para a forma imortal que existe além do tempo, porque o 8 ele também tem o formato da ampulheta, que é um que a gente utiliza para dar ritmo ao tempo, que na verdade ele não tem esse ritmo. Além disso, a gente pode observar que esse movimento ele não é linear, ele é em espiral, porque, por exemplo, se a gente vê as 7 notas musicais, quando vai para a 8ª nota, ela não é o mesmo som, então ela está uma 8ª acima. E é como a semana, tem os 7 dias da semana, no 8º dia que você retornaria para a segunda, não é a mesma segunda, porque já aconteceram outros eventos, então é como a gente nunca toma banho no mesmo rio, na mesma água, porque tem esse movimento, então é um movimento linear, não é um movimento linear, é um movimento espiral. E esses caminhos, esses passos, também não é um movimento linear, a gente não vai fazer do 1º ao 8º, como o Baurade disse anteriormente, mas os dois utilizaram roteiros para se chegar à iluminação, para sair do sofrimento, da ignorância e se atingir a iluminação, o autoconhecimento. Outro ponto em comum é o local que dá origem dos dois, e eles são bem no mesmo local e bem próximos, apesar de ter não são do mesmo tempo, mas a diferença é bem pequena. E Buda conhecia o hinduísmo, e Patanjali ele compilou todos os conhecimentos do yoga antigo e escreveu o Yoga Sutra. Então ele pegou esse conhecimento dessa região e trouxe para a parte escrita, né, escrita em sutras. Então, também é uma similaridade isso. Eles são bem semelhantes em relação a essa observação interna, esse controle interno, e também a relação com o externo. Além disso, eles usam os dois, eles têm o mesmo objetivo. Então, são essas as similaridades que nós observamos entre os 8 caminhos do Buda e os 8 ramos do Yoga de Patanjali. Terminou? Eu posso fazer um comentário? Sim. O que eu vi ali é que são conhecimentos que não são teóricos. Na verdade, a gente precisa praticar e se auto-observar e incorporar realmente, tanto num caminho quanto no outro, essas práticas no nosso dia a dia. Porque só a gente estudar e ter esse conhecimento racional, saber repetir o que está proposto, não vai alterar a nossa vida. A gente não vai estar andando nesses caminhos que estão sendo propostos. Então, realmente são conhecimentos que a gente tem que incorporar na nossa vida diariamente e realmente praticar. Então, são bem parecidos, eu acho, em alguns aspectos idênticos, mas como cada um tem sua similaridade, tem uma forma diferente de ver. Por exemplo, no caminho do yoga, a gente tem séries, tem asanas já pré-determinadas, né? No budismo, dependendo de cada vertente, eles podem ter ou não, né? Então, enfim, foi a minha compreensão. Subhag, e assim, uma coisa que eu achei super importante para nós que buscamos esse caminho é que tem que ter uma certa maturidade para trilhar esse caminho. Então, assim, vai ter uma hora que parece que vai dar um start na mente e vai florescer isso na gente, e aí a gente consegue trilhar esse caminho. Uma certa maturidade mesmo, para aceitar
que a gente não é só a mente e para saber que tem que ter disciplina. Não adianta estar solto, porque solto hoje está certo, amanhã está errado. E com a disciplina não, você segue aquilo arrisca e ela nos liberta, né? Não nos prende. A disciplina, na verdade, que vai libertar a gente para o autoconhecimento. Muito bom. Então, eu quero só concluir essa apresentação convidando cada um a entender que yoga é um caminho de mudar os hábitos, de vai na direção da autoperfeição. E nós temos muitas dicas do passado, tanto de Patanjali como o budismo, que são as formas corretas de monitorar nossa conduta. Então, espero que foi uma inspiração para você e vamos aplicar em nossas vidas, que realmente é tudo que yoga é. Uma boa tarde para todos.